demorou mais tempo do que deveria lá dentro, né? Porque realmente estava muito, muito complicado decidir. Porque analisando pelos impactos, você teve impacto em todas as apresentações, em todos os projetos. É claro que a somatório que está aqui, conforme as regras definidas, não é só por hoje, né? Tem lá o tempo que vocês ficaram em sala de aula, as aulas que vocês participaram, as mentorias, tudo isso está somado lá conforme explicado no início do jogo, tá? Então, o resultado aqui é o somatório de toda essa jornada, não é só hoje. Mas eu queria parabenizar todos que realmente entregaram muito, o impacto foi muito grande e confesso a vocês até maior do que eu esperava. Então, parabéns a todos vocês por toda essa jornada que vocês fizeram, muito bom. Tá? E só para lembrar desse ajuste, né, Celso, é que teve pontuação ali que não está aqui por conta de um pontinho no universo de 300, 400 pontos, né? Então, de fato, está bem justo, acho que todos são merecedores, mas como existe também dentro da regra, né, a gente direcionar ali, então tem uma pontuação que vai receber uma premiação. Vamos lá, Cris? Olha que legal, nós estamos aqui na IAFAS em Goiânia, capital da IA. Eu tenho aqui a Elisa que foi a que mais se dedicou e que fez a apresentação e que teve mais impacto. Então fala como é que foi esse processo da IAFAS. Olha, para quem começou morrendo de medo da IA, ganhar esse primeiro lugar aqui e ter todo esse aparato de monitores, de professores maravilhosos, eu só tenho a agradecer. E aí, onde que você vai? Final do mês? Brasil Experience. Aê, dia 30 e 31 de outubro. Estamos lá. Aê! Goiânia vai invadir São Paulo. Vai. Vamos estar lá em peso. Estamos aqui na conclusão do curso, né, Isa? E como é que foi esse... Você tem uma empresa que é bastante funcionária e foi bem impactante, né? Foi. Não, eu implementei semanalmente networking para a gente fazer isso de IA e a gente está montando uma cultura para todo mundo entender, aprender, fazer treinamentos internos com todos, de todas as ferramentas, para cada área ela conseguir usar essas ferramentas da melhor forma. Então, não, foi incrível ter visto todas essas ferramentas aqui, foi muito bom e para a empresa, com certeza também, cada vez mais vai ser melhor. E aí, o que você vai fazer dia 30, 31 de outubro? Vou no Brasil Experience. Aê! Estamos aqui com o Moisés, que participou aqui do grupo, né? Isso mesmo, segunda turma. Segunda turma. Como é que foi, Moisés? A experiência foi fantástica. A gente, em 4 semanas, a gente moveu o mundo, a gente reduziu custos, a gente implementou processos. Foi 100% sucesso. Teve um case aqui que só da diminuição de renegociação de contrato foi uma diminuição de R$200 mil. Isso mesmo, um contrato caro, a gente conseguiu fazer a avaliação dos contratos, renegociar e ter uma redução significativa. E a outra coisa bem interessante, eles têm um laboratório super high-tech com diversas coisas, mas ele falou que o back-office estava meio... Tava manco. E aí ele pegou, viu na IA uma oportunidade para revolucionar a empresa e dar mais tempo para as pessoas fazerem aquilo que é o core, que é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, isso mesmo. E acolher as pessoas no momento de exame. Muito bom, Moisés. Agradeço. Obrigado aí, você vai levar. Quantas pessoas você vai levar dia 30 e 31? Provavelmente 2. Oh, só 2? Meu Deus do céu! Tem que levar mais, hein? Vamos tentar. Turma 3 do Bia. Pô, olha aqui, ó. Aí, pessoal. Tô com o Pedro, meu xará aqui. Esses Pedros são pedrada. E ó, quero a presença de todos lá, vai ser maravilhoso, não pode perder a oportunidade, vocês vão interagir com muita gente, fazer muito networking, com os Picão, tem muita demanda de ar e relacionamento no empreendedorismo ele é fundamental. Então você já tem a parte técnica, você já tem essa referência, vocês precisam ir lá para eu indicar vocês, né, já fazer um bem bolado fazer lá. Fazer a carreira. Pronto. Vocês vão empreender, porra. Várias startups para mudar esse país através da IA. É isso. E a gente precisa estar lá. Precisamos até conversar sobre isso para fazer Vem aqui um dia para a gente conversar como é que a gente pode fazer. Aqui teve várias ideias de como é que a gente pode fazer empresas partindo disso aqui, entendeu? Perfeito. Todo mundo lá, hein, rapaziada? Todo mundo lá, a gente espera vocês. Muito network, coisa linda, tamo aí pra tudo. E vamos lá que a gente vai fazer história. Aê! Meu nome é Davison Fernandes, sou médico urologista, participei do IA Fácil. Excelente oportunidade de conectar com pessoas, excelente oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa ferramenta fabulosa que é a inteligência artificial.
Estamos finalizando hoje a formatura desse evento em si, né, da IA Fácil. Nós estamos aqui em Goiânia, capital da IA no Brasil, e nós estamos firmes e fortes para ir no dia 30 e 31 próximo, né, outubro, lá em São Paulo, onde a gente vai poder ter mais experiências e mais conexão com pessoas através do IA Brasil Experience. Aê! Pessoal, não perca, dia 30 e 31 de outubro, a gente vai ter lá hands-on, vai aprender. Foi transformador, né? Na hora que você começa a botar a IA no negócio. Já estou colocando dentro da minha empresa, né? A gente tem uma empresa médica, então é muito interessante porque a gente pode tirar o médico ali de ficar naquela burocracia específica, de ficar só preenchendo papel e colocar essa ferramenta fantástica, né? As ferramentas de IA para poder trabalhar e auxiliar para que a gente possa dar o máximo de atenção para os nossos pacientes, nossos clientes. Beijo! Aê! Estamos aqui em Goiânia na segunda formatura da IA Fácil, Hub Cerrado e CEIA, Universidade Federal de Goiás. Conta teu case aqui na formatura. Então, meu nome é José Eduardo, né? Eu sou recém-formado na área de advocacia, mas eu tenho uma empresa que chama Movimento Black Money, que trabalha com feiras e eventos. Então, para nós, foi uma grande oportunidade de aprender ferramentas novas que auxiliam nas demandas, né, que a atividade vai, no dia a dia, vai precisando. Então, assim, na minha idade, cabelinho branco aqui, mas... Foi bom o curso? Foi excelente. Recomenda a IA Fácil da CEIA? Recomendo a IA Fácil. A equipe, fantástica, né? Hoje vai ser a apresentação aqui, vou apresentar meu trabalho hoje aqui, mas de antemão já quero agradecer a toda a equipe, a oportunidade que eu tive e acho que outras pessoas devem sim estar inscritas e fazer, porque muda a vida. Muda a vida. Beijo, obrigado! Senara, sou head de relacionamento aqui do Hub Cerrado. É um prazer tê-los aqui, né? Nessa manhã tão gostosa. Tempinho mais fresco hoje também ajuda, então fica tudo mais gostoso, né? Eu tenho o programa Workshops Práticos para pequenos e médios empresários para a utilização de ferramentas de IA que aumentam a produtividade e performance dos seus negócios, no curto prazo, servindo como um letramento digital das mesas e aumento de sua competitividade e eficiência. Uma jornada contínua de transformação digital para empresas da região Centro-Oeste, usando a IA como catalisador para inovação e crescimento. Hoje teremos a apresentação dos pitches finais das empresas participantes da turma, junto com a nossa banca examinadora aqui presente, já composta, com Carlos Magno, nosso head de inovação, para quem não conhece. Boa. Celso Camilo, CEIA UFG, Cristiane Pimenta, superintendente de inovação de Goiânia, e Pedro, que é a Moleira, founder da IA Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, né? Pô, super obrigado, eu acho que é uma honra estar aqui, obrigado, parabéns para vocês, né? Tô bem feliz, né? Que essa segunda turma, né, prof, foi mais rápida, né? E já melhoramos bastante coisa, né? E a gente está bem animado, porque daqui a 4 semanas, né, tá aí. E aí a Fácil vai ser um case importante lá num grande evento. Goiânia vai invadir São Paulo ou não? Sim! Vai invadir ou não vai? Pô, com bastante tesão, né? Vai chegar lá, né? Com essa alegria, com essa energia, porque o pessoal de Goiânia aqui é bem animado, né? Quantas pessoas a gente vai ter lá? 1.000 de Goiânia? 1.500. Meu Deus do céu, vai ser muito bom. Então tá, super obrigado. Parabéns a todos e vamos que vamos, porque a IA ela só está no começo, tem muita coisa que está acontecendo com a IA, os gringos estão fazendo bastante coisa, a CEIA está fazendo bastante coisa, né, prof? E a gente está muito animado de dar esse protagonismo, né, para a CEIA, para Goiânia, lá em São Paulo, porque a gente tem tantos talentos nesse país, né? Tanta coisa linda. Eu fiquei impactado aqui porque eu não conhecia a CEIA, de repente eu venho para cá, conheço o professor, vou na universidade 2 dias, eu falei, uau, isso aqui é Stanford, né? O que eles estão fazendo aqui é muito melhor até do jeito nosso do que fazem lá fora, com muito mais colaboração, com várias startups assim já globais. Bom, e a gente lá em São Paulo fica meio, né? São Paulo. Então, parabéns e vamos mostrar que o Brasil também é diverso e tem muitos talentos por aí nesse Brasil afora. Obrigado! Lata, né? Estamos de fato nos reconhecendo nesse lugar também
de privilégio, de muita gente boa. E para falar sobre representar isso muito bem, eu vou chamar agora o Celso Camilo, né? Que acho que o CEA e a UFG têm tido esse papel fundamental de nos colocar em um lugar que a gente realmente merece estar. Então, muito obrigada, tá, professor? Para a gente não atrasar muito a agenda, eu acho que, para quem eu não falei no início, é bom sempre lembrar por que o IA Fácil existe. Né? Porque eu acho que por que vocês estão aqui, por que o programa existe, por que a gente fez isso. Há muito tempo atrás, as empresas vêm me procurando, né, após palestras, após conversas lá no CEA, lá no UFG, e tentando assim, e agora? O que eu faço? Eu entendi que é uma transformação, que é uma revolução, mas e agora? O que eu faço o passo seguinte? Né? Como é que eu dou o passo seguinte? Como é que eu usufruo dessa revolução? E é justamente também tirando um pouco do cachorro vira-lata, né? Assim, ok, eu entendi, agora eu vou ter que esperar, né, o americano fazer, eu vou ter que esperar alguém fazer para depois eu conseguir fazer. Então, a ideia é como é que a gente também sai na frente, como é que a gente também usufrui desse poder todo que está disponível para nós. E aí eu criei a metodologia Fácil justamente pensando nessas demandas que chegavam para mim. Né? Como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? Então começou com o site Assessment, né? A avaliação que vocês fizeram inclusive no primeiro dia. Depois passou para o plano de ação e por terceiro essa coisa do monitoramento, do uso das ferramentas contínuo. Então eu acho que e o programa veio a calhar, porque aí o Pedro chegou em seguida e falou, cara, vamos investir no uso, eu quero dar mais uso, as pessoas precisam, né? Casou os propósitos, e eu disse, olha, beleza, me dá aí mais 5 dias, a gente arruma outros parceiros, a gente faz acontecer um programa que vai, de fato, chegar na ponta, chegar nos empresários, chegar nas empresas. E assim foi feito. Aí a gente conversou com o Hub Cerrado, outro grande parceiro do processo, e o Hub Cerrado topou também, né? O bacana não é ser doido sozinho, é ter doido junto. Né? Ficar louco sozinho, você vai ser preso. Agora, quando você junta outros loucos juntos, você passa a ser inovador. Né? Essa é a diferença do inovador e do louco. É o grupo que você consegue montar. Então, a gente conseguiu montar um grupo, nos chamamos de inovadores e começamos, então, a buscar empresários para ajudar. Essa já é a segunda turma, a primeira já melhorada. E eu tenho certeza que o modelo está cada vez mais maduro para replicar isso para muitas e muitas pessoas e se beneficiarem. Né? Cada depoimento que eu ouço das pessoas que passam pelo programa, mesmo antes de terminar, no meio do programa, são depoimentos de motivação para nós, são depoimentos que mostram a importância do que a gente está fazendo. E assim, agradecer então todos os parceiros, Hub Cerrado, o Pedro, né, que topa essa loucura, muitas das vezes incentiva a loucura. Eu não sei porquê, parece uma pessoa tão normal, por que será que ele vai incentivar a gente a ficar louco, né? E a vocês, por toparem também esse desafio. Eu sei o tamanho do desafio para vocês também. Né? Sair da zona de conforto, tirar os processos, refazer processos, tudo dói muito. Então tem que ter muita força de vontade e acreditar no que a gente está falando para conseguir de fato transformar. Então, parabéns a vocês por fim. E o último, obrigado que eu quero falar, é para o meu time. O time dos alunos, o time dos pesquisadores que apoiaram. Pode ficar de pé, por favor, representando o time todo. Passaram aí uma semana com vocês. A gente está rodando além do full, do IA Full, né, IA Fácil Full, a gente está rodando IA Fácil Express, que é uma versão Pocket, uma versão menorzinha, que a gente está rodando lá em 4 horas, já rodou o primeiro, que também o time está conseguindo apoiar. Semana passada foi intensa, né? Semana passada foi muito intensa, uma amostra do que a gente já pode fazer. o MVP do que vai ser... MVP do que vai ser em São Paulo, Express. Né? Então, isso é graças ao time. Então, nós temos excelentes talentos lá na UFG. Na verdade, nós temos os melhores. Né? Os melhores que estão fora da UFG é porque não souberam, né, chegar na UFG ainda. Então, falta um pouquinho para A gente ser vai melhor. usar todos, né, prof? Mas a gente vai, com certeza, conseguir impactar cada vez mais. As aulas que eu dou para eles estão de prova para falar isso para mim aqui, né, não deixar mentir sozinho. Nossa grande variável lá dentro é impacto. Das mais variadas formas possível, impacto positivo. E é isso que a gente vem tentando fazer a cada programa, a cada invenção, a cada loucura, a cada projeto. Né? A gente vai impactar das startups, aos profissionais liberais, aos alunos em formação, aos pais nas escolas, às escolas, porque como a IA é transversal, ela está mudando tudo. E as pessoas precisam de apoio e suporte
para conseguir, de fato, surfar a onda e não ser afogado por ela. Né? Obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Prazer estar aqui. Né? Sou fã do professor Celso, sou fã do Pedro. Seu trabalho hoje com inteligência artificial é porque, por admiração a eles, o CEIA realmente é um orgulho, né, ser goiano e ter essa instituição aqui. Eu concluí agora uma pós-graduação lá em processamento de linguagem natural, foi excelente, fez grande diferença na minha carreira. E estando no serviço público, a gente fala tanto em literacia, né, em trazer, levar a inteligência artificial ao conhecimento das pessoas. E que lindo esse programa que vocês montaram aqui e a oportunidade das instituições aprenderem a maneira de utilizar a inteligência artificial no dia a dia, porque nem todo mundo vai desenvolver ferramentas, nem todo mundo vai desenvolver soluções, mas a IA realmente é transversal, ela está em tudo, querendo ou não, a gente já está usando desde quando acorda até a hora que vai dormir. Imagino que todos vocês aprenderam isso aqui, quem não sabia ainda, e que bom que vocês se dispuseram a vir aqui aprender. A gente fala muito também desse novo momento que nós estamos vivendo, do quanto é importante a gente desaprender e reaprender, porque tudo está mudando numa velocidade tão grande, né? Então, que bom que vocês se dispuseram a investir o tempo de vocês para aprendizado, porque, obviamente, vocês saíram na frente e que esse programa sejam várias e várias e várias turmas para que todos tenham a oportunidade de aprender sobre IA e a gente também no serviço público está buscando ali perspectivas, possibilidades. O nosso secretário, o nosso prefeito, eu preciso falar em nome deles, porque eles me provocam todos os dias em como a gente vai levar, o Celso conhece, nosso prefeito, né? Em como a gente vai levar essas ferramentas para toda a população goianiense, e é um grande objetivo, mas vocês já estão na frente, vocês já aprenderam, e quem sabe vocês possam replicar isso para as outras pessoas, tanto na empresa de vocês, porque a gente precisa correr contra o tempo. Né? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Carlos, assinar ao Hub pelo convite, é um prazer estar aqui. Representados aqui, a minha escola é Bradfeld, né, Techstars, Startup Weekend, e ali a gente fala, né, o Bradfeld tem lá no white paper da Up Global, né, publicado, falando sobre os pilares do ecossistema, sobre talento, né, tá aqui a universidade super representada, né, cultura, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, promover cada vez mais inovação, tecnologia, né, para todos os entes, não só, né, para quem está produzindo, né, como a Cris falou agora. O ambiente regulatório está aqui, representado pela Cris na prefeitura, pelo Gabriel, obrigado pela presença, leve nosso abraço lá também, né, para o Zé Fred, tá, nosso secretário de Ciência e Tecnologia, também, né, sobre a densidade. Então a gente precisa de cada vez mais isso acontecendo. Eu sei que está acontecendo o NASA Space Apps lá no Hub Goiás, está acontecendo aqui o IA Fácil, então ter isso acontecendo cada vez mais ao mesmo tempo, né, e que a gente possa ter, né, invadir São Paulo no IA Experience, levar Goiás, porque eu posso dizer para vocês que vocês são privilegiados hoje, né, porque eu estava agora no começo da semana lá no Sul, em Porto Alegre, e aí num papo lá com o Márcio Aguiar, né, que é o diretor executivo da NVIDIA, ele, dentro lá do lab da Oracle, que tem lá no campus Caldeira, falando sobre Goiás. Falou assim, olha, você tem alguma coisa diferente hoje na América Latina, é inteligência artificial, é lá em Goiânia, é lá no CEIA, é na Universidade Federal de Goiás. Então, isso é o diretor executivo da NVIDIA da América Latina, que é uma empresa, né, talvez a empresa mais relevante, porque ela atende todas as outras Big Techs que desenvolvem soluções em IA, né, com as suas GPUs. Então é muito legal quando a gente sai daqui, né, e ouve pessoas de referência citar Goiás como uma referência de inteligência artificial, né, e eu acho que hoje não é um encerramento, é uma celebração. Eu sempre gosto de utilizar esses momentos, né, da gente poder celebrar, porque a partir daqui a gente também precisa desdobrar isso que a gente aprendeu durante essas poucas horas, né. Então, é nada mais justo do que a gente colocar os nossos empreendedores e empresários em evidência, né, que isso é o que de fato a gente precisa colher de resultado, né, que é a aplicabilidade disso. Não adianta nada, né, os pesquisadores lá do CEIA pesquisarem em tecnologia se isso não for colocado em prática, se isso não for levado ao mercado, né, se isso não criar diferença na vida das pessoas, porque isso de fato é inovação. Então, muito obrigado a todos vocês pela confiança, especialmente ao Pedro da IA Brasil, que foi o incentivador, a centelha de tudo isso, né? Como o Celso falou, né? De comprar essa
essa loucura, né, e por ter provocado a gente aqui no Hub Cerrado, né, então deixar um abraço também, né, da Silvana, nossa diretora executiva, que também já tinha um outro compromisso, não pôde estar aqui hoje, mas tenho certeza que ela está muito feliz com tudo isso que está acontecendo, como ela esteve também participando da primeira turma, né, ela esteve como participante, então isso foi muito, muito bacana, a jornada que faz toda a diferença para a gente. Vamos lá? Da Great People, o estado de Goiás é o que as empresas mais aplicam IA no país. 48% das empresas goianas já usam IA, incorporam IA, à frente de Paraná, Alagoas, Sergipe, que são os três melhores também estados da federação. Então, acho que isso é fruto de todo esse trabalho que está sendo feito em várias frentes, em vários lugares. Eu acho que isso ajuda a Goiânia e a Goiás ser a representante da IA do país. Aê! Goiânia é a capital da IA. Capital da IA. A única que tem IA duas vezes, até no nome, né? Então, lembrando. E agora chegou a hora, então, né, de apresentar. Eu sou Ana Flávia, da Mana Soluções, e o objetivo hoje é bem rápido, bem simples, né? Que é apresentar o IA Fácil e como isso otimizou os nossos processos criativos, né, na Mana Soluções. O que é a Mana Soluções? A Mana Soluções é uma empresa formada por mim, Ana Flávia, e por minha irmã, Ana Paula, no caso, por isso Manas, porque são duas Anas. E nós duas acreditamos no poder da educação, transformador da educação, com impacto social. Por quê? Eu, como educadora e como especialista em ESG, formada em biologia também, essa parte da sustentabilidade também é muito importante para mim. Como gestora de projetos também, é muito importante essa parte de visibilidade e ter tudo alinhado para a gente. Então, a gente atua na organização de informações, de gestão, execução de projetos, também nas trilhas formativas, né, que geram essa mudança nas comunidades. Com uma abordagem profundamente personalizada. Então, é tratado com esse olhar atento, customizado, garantindo que a experiência e os objetivos sejam fielmente representados. Para a demanda de processos que a gente tinha. E que era muito importante, né? Ainda mais nesse processo de desenvolver as trilhas e tudo mais, tem muitas demandas, frentes diferentes, a qual eu não sou expert, mas eu preciso aprender sobre, e eu preciso fazer essa acurácia. Foi o workshop IA Fácil, que foi incrível, principalmente na criação de prompts eficientes. Então a gente aprendeu como construir esses prompts e otimizar isso, fazer essa síntese com a estruturação textual, que foi importantíssimo, e também a geração de elementos visuais, né, que esse slide inteiro foi feito pelo Gama, o que foi ótimo também, e a otimização da gestão dos processos mesmo, né, então uma visual também, utilizando todas essas ferramentas. A gente tinha os rascunhos iniciais dos projetos, né, que demandavam às vezes horas de estruturação, de adaptação para um edital, alguma coisa assim. E aí, a solução da IA foi com os prompts, a gente então conseguia alinhar, né, os requisitos desses editais, mantendo nossa voz institucional, e com as ferramentas do chat, GPT, por exemplo, que é a criação de prompts, o Gemini também com prompt de pesquisa, porque apesar dos dois serem bem semelhantes, eles dão respostas muito diferentes, e o Notion AI, que foi basicamente esse mapeamento de processo e de gestão que facilitou muito. E com o resto a gente conseguiu manter a constância nos prazos das trilhas formativas. Então o desafio era criar as trilhas formativas personalizadas, que exigiam esse mapeamento extenso de um conteúdo, né, que fosse. E a IA ajudou com as ferramentas, por exemplo, do Notebook LM, que foi incrível. Eu, como educadora, no dia que vocês apresentaram essa ferramenta, eu falei, como eu não conheci isso antes, porque é o trabalho de 5 anos que a gente vê como educadora dentro da academia, né, formando professores e tudo mais, mas aí entra o quê? A acurácia, que é onde entra a minha expertise. O Napkin também, ele foi muito essencial para a criação de infográficos, para a criação do visual mesmo, e o Lovable para criar uma landing page que eu criei de um curso de veterinária. Então é uma landing page para vender o curso, né? Então, o curso é formado por 6 módulos e tudo mais, também estruturados. Então, isso otimizou, personalizou e agilizou o nosso processo. Então, o antes e o depois, meu tempo está acabando, o antes e o depois foi que, antes do workshop, a gente tinha muitas tarefas operacionais, com as revisões longas, com uma capacidade, às vezes, limitada de projetos simultâneos. Então, depois do workshop, a gente conseguiu
estruturar isso e focar mais em acurácia, focar mais nas estratégias de personalização de cada projeto. E aí, a gente aprendeu com a lição, né? Que a IA, ela é uma parceira, ela não vai substituir o nosso trabalho, ela só é uma ferramenta para potencializar o nosso trabalho. Os prompts ficaram mais claros e fundamentais, e a revisão crítica, ela é fundamental. E aí, é isso. Eu e minha irmã vamos transformar juntas, né, com a base da educação, e quando combinamos, a gente gera impacto verdadeiro e duradouro. Obrigada. Somos os donos da DFX Medical, uma empresa que é uma das representantes da Vipratic, que é uma clínica de multiespecialidades que fica no Flamboyant e que atende o público A. Bom, é o seguinte, imagina que nós temos 47 bilhões de reais sendo desperdiçados em sistemas operacionais ineficientes, isso praticamente por ano. Então, o que acontece? Eu sempre tive muita dificuldade, ao longo de 20 anos já de experiência prática, com relação a esses pacientes, né, assim, a gente equilibrar o que é a gente estudar continuamente, se especializar e administrar uma clínica e administrar todo aquele sistema operacional ali dentro que demanda muito tempo, né? Então, surgiu a ideia desse butler, né, que seria um mordomo, seria um sistema de inteligência artificial que auxiliaria o médico, de uma forma geral, a dedicar tempo ao que realmente importa. Basicamente, a maior dor que a gente tem enquanto médico é a sobrecarga administrativa, com agendas confusas, sistemas desconectados, que consomem mais tempo do que o necessário, múltiplos sistemas que consomem muito tempo, você perde foco e principalmente baixo retorno. Hoje a gente tem muito prejuízo e escapa muito dinheiro que poderia ser reinvestido no próprio sistema e, consequentemente, a gente tem esse problema. Praticamente, o que é essa solução em relação ao mordomo? Já utilizava uma parte, eu sempre busquei muito essa parte de tecnologia para dentro do consultório. Nas minhas consultas hoje, eu utilizo um robô chamado Noah, que capta todas as informações referentes à consulta, eu não fico escrevendo papel, normalmente eu dou minha atenção integral ao paciente. Eu queria que isso se expandisse para o resto da clínica. Então, desde que eu pudesse, por comando de voz, ter acesso a relatórios, ter acesso à captação e alimentação do meu controle de estoque. Então, com isso, a gente consegue otimizar tempo e recursos para que a gente possa dedicar realmente ao que a gente sabe fazer e o que a gente quer fazer enquanto médico. Então, essa solução do mordomo envolve uma integração de marketing, captação, secretariado virtual, um CRM inteligente, prontuário integrado, gestão financeira e recursos humanos. Tudo isso, hoje, por exemplo, lógico, está em fase de desenvolvimento, né? Mas assim, eu reduzo bastante o time e eu tenho otimização de resultados. E a Fácil foi extremamente importante na catalisação do processo, porque o que acontece? Às vezes a gente ficava divagando muito e não tinha oportunidade de saber que realmente uma determinada ferramenta poderia utilizar para isso aqui que seria melhor. Então, é muito interessante esse curso, né? Então, o grande diferencial do Butler ali, o Davis One, seria a personalização total com agente de IA personalizado, que ele aprende o estilo único de cada médico, que a gente poderia comercializar dessa forma, auxiliando em decisões clínicas seguras, principalmente porque, como ele tem acesso a vasta literatura e se a gente fizer um prompt bem feito, ele consegue, no final das consultas, se o médico tiver alguma dificuldade, realmente ele trazer algumas sugestões referentes ao diagnóstico do paciente, principalmente porque a gente sabe que, infelizmente, as faculdades médicas hoje em dia eles estão cada vez mais com uma formação ineficiente. Então, isso aqui protegeria tanto os colegas quanto os profissionais. Lembrando que a decisão final é do médico, mas você teria um conselheiro, um mordomo ali ao seu lado que deveria te ajudar ou poderia te ajudar nessas soluções. E em uma integração sem rupturas, com um custo dentro mais baixo, né, por ele ser modular, e cortou um pedacinho ali, mas ele é escalonável. A gente está falando do mercado bilionário. Basicamente, o ano passado foi 25,1 bilhões no mercado global, com valor atualizado do setor só de IA relacionado à inteligência artificial para a saúde, e a gente tem uma escala interessante nesse sentido. Basicamente, o que chama a atenção aqui é que 70% do tempo do médico poderia ser liberado para atividades que realmente ele gosta de fazer e pode fazer com expertise. A arquitetura tecnológica robusta, né, que poderia ser empregada aqui nesse meio. A gente tem aí a IA conversacional avançada, com comandos de voz, com essa infraestrutura, né, segura, todo de acordo com a LGPD.
e os modelos principalmente escalável por assinatura, que a gente poderia expandir isso. Esse seria o perfil de validação de crescimento, estaria na fase atual hoje, a gente está dentro, lógico que está em fase de embrionária, mas validação de conceito e desenvolvimento de MVP, que está dentro da Vipratic hoje da clínica, um projeto piloto para expansão para outras clínicas e coleta de dados, e nos próximos meses aí a aquisição de parcerias, né, formação de parcerias, e nos próximos 24 meses a gente sendo um pouquinho mais agressivo no mercado com expansão talvez, né? Então, oportunidade de investimento estratégico que a gente busca, e foi muito interessante o AIBO, fácil justamente por isso, por buscar tecnologias, investimento e escalonamento, validação clínica com os especialistas e integrações estratégicas, né? Por quê? Porque esse tipo de robô, né, esse tipo de tecnologia, a gente tem em pouco tempo, cada médico terá ao seu lado não apenas um assistente, mas um mordomo, né, um aliado digital que organiza tudo enquanto ele volta a ser médico. Não é um software, é um sócio invisível. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, eu sou Elisa Duarte, sou da Brasil Automação, Tecnologia. Estou aqui para apresentar a empresa e dizer que a inteligência artificial ela entrou como um diferencial, porque a gente estava muito atrasado, a gente levava a tecnologia para o cliente, mas dentro da nossa gestão interna a gente não estava usando a inteligência artificial e nem essa tecnologia toda que a gente tem. É uma empresa de engenharia, trabalha com automação industrial e montagem de painéis elétricos. O que acontece que a gente tem às vezes que tomar decisões muito rápidas. Então um cliente liga, ele pede, por exemplo, uma montagem de painel elétrico. Ele liga e fala, eu quero um orçamento. Então a gente tem que fazer listas com fornecedores, mandar para esses fornecedores, às vezes 2, 3, 5, a gente tem que fazer uma cotação. E isso demanda tempo. E com a inteligência artificial, nós começamos a jogar as ferramentas. Então, a gente jogou, por exemplo, no chat GPT, colocamos lá, nosso desafio era tentar agilizar, né? Ter mais agilidade, nós jogamos no chat GPT, tivemos lá toda a relação, a lista, olha, aqui tá, mas o valor está menor, qual empresa, qual fornecedor está melhor o preço, e ainda mostrando a porcentagem que a gente poderia economizar. Então, isso facilita muito para nós. Outra ferramenta que a gente usou e que eu trabalho na parte financeira, que foi excelente, foi o Notebook LM. Todo mês a gente tem que fazer um relatório e mandar para a contabilidade, o que foi vendido, as notas fiscais que deram entrada na empresa. Isso também demanda um trabalho, né? E jogando no Notebook LM como uma fonte, foi mágica, né? Segundos está lá, pronto. Então, mais agilidade no processo. Excelente para nós. Então, as ferramentas que nós estamos iniciando. Quando eu comecei o curso, eu não sabia nada de inteligência artificial. Quem me conhece aqui desde o começo, não sabia nada. E hoje eu saio daqui com uma bagagem muito maior. Então, um relatório, por exemplo, eu jogo lá no Notebook LM como uma fonte e está lá, rápido para mim, né? Muito eficaz. Aí está mostrando o exemplo prático do controle financeiro, que foi o que eu falei do relatório, a coleta de dados, as análises cruzadas, a geração do relatório, que foi muito importante. E o da engenharia de compras, justamente as listas de materiais que a gente pode facilitar, ter essa facilitação com o ChatGPT. Nós começamos a usar, como eu estou dizendo, eu iniciei o processo. Tem muita coisa ainda pela frente que eu estou aprendendo e que vai melhorar muito o nosso trabalho. Aí são os resultados, né? A gente tem ganho de tempo, que é muito importante, porque o tempo que a gente fica fazendo um relatório, fazendo lista, você pode estar atendendo um outro cliente. Você pode estar fazendo uma visita. E a redução de custos, que é muito importante para uma empresa. Os nossos próximos passos. Nós vamos expandir, a gente quer passar para os nossos
funcionários também, porque agora, como eu disse, a gente está iniciando, né, dentro da empresa, capacitar a equipe e fazer uma integração de todo esse processo. A tecnologia é nossa parceira. Isso aí foi o que eu aprendi aqui nesse curso. Eu sou muito agradecida porque eu vim para cá com muito pé atrás da inteligência artificial e eu saio aqui hoje realizada de saber que a inteligência artificial ela é minha parceira, né? Quando a gente une as pessoas e a inteligência, a gente conquista resultado maior. E eu tenho certeza disso. Obrigada. Quero agradecer ao Hub Cerrado, ao Pedro AI Brasil, ao CEA. Muito obrigada a todos que colaboraram, aos monitores. Excelente. Muito obrigada. Nesse espaço, né? Então, antes de mais nada, né, eu queria contar que eu era um menino muito introspectivo, muito tímido, aquele que pegava um livro no elevador, que não existia celular na época, né? Só para não dar bom dia para a pessoa que entrava no elevador, né? Mas graças a essa indústria, né, esse modelo de negócio chama Network Marketing, que aqui no Brasil a gente é o 4º maior mercado do mundo, mas a gente não tem uma regulamentação. Esse é um motivo pelo qual eu busquei o CESP, que eu vou apresentar ali depois, né? Primeiro eu vou apresentar o meu time aqui, né? Só tem 2 ali, mas meu nome é Vitor, para quem não me conhece. Eu sou natural daqui, de Goiânia, do Pé Rachado, a capital da IA. Minha profissão é Network Marketeer. Aqui no Brasil, a indústria que regulamenta o nosso mercado é a indústria da venda direta, né? É um braço do Network Marketeer. Bom, o Pedro Ivo, né? É um engenheiro de prompt, né, que está junto com a gente, né? Eu estou me especializando na criação de agentes de voz, vocês vão entender isso melhor, que surgiu de uma dor. E durante a pandemia, meus filhos vieram morar comigo, né? Tem algum pai aqui, alguma mãe? Eu conheci alguns aqui, né? Então vocês vão entender muito bem. Imagina, ser casado, né, ter a esposa do seu lado já é um grande desafio. Mas imagina cuidar de 2 meninos. Minha mãe tem um antiquário, né? Eu estava morando no antiquário com 2 meninos que não podem tocar em nada. Porque ele cai e quebra as coisas, né? Mas graças à tecnologia a gente conseguiu vender a coisa mais difícil, que poucas pessoas gostam, que é antiguidades, né? E que quase ninguém pode pagar, né? Porque tudo lá é muito caro. Quando eles dobravam uma coisa lá, era mil e poucos reais, né? Bom, mas graças ao meu amigo, que é engenheiro de prompt, né? Ele me ajudou, junto aqui, ele me incentivou a estudar a IA. E naquela época, né, após a pandemia, o que eu fazia, né, era recrutar pessoas para ter uma segunda fonte de renda, né, que às vezes era um empresário, era um funcionário público, era uma pessoa que estava na CLT, para vender produtos, né, através da venda direta. E foi quando eu vi uma menina, a Thalita, se eu não me engano, eu não lembro sobre o nome dela, mostrando uma ferramenta que ela ouvia áudios. Ela era um bot com inteligência artificial, que explodiu minha mente, né? Eu falei assim, bom, eu não tenho que recrutar pessoas como eu recrutava, eu posso treinar algum chatbot para fazer esse trabalho de SDR, né? Para agendar as visitas para a gente demonstrar o nosso produto. E aquela ferramenta, ela ouvia áudios, para ser alguma ferramenta aqui, como essa, né? Então eu procurei o CESP, né, porque quando eu fui conversar sobre o nosso mercado, que não tem uma regulamentação no Brasil, eles falaram que eu tinha que montar uma associação para a gente poder lutar, né? Eu acredito só em Brasília que tem uma legislação para isso, né? Então o CESP é um parceiro estratégico, inovação, capacitação e transformação digital, que conecta, né, de forma acessível e tem um impacto real nas empresas, né? Esse é o caso da Concertos, o diretor do CESP, o senhor José Carlos, né?
eu usei humanos para fazer uma consultoria, entrei com prompts que eu aprendi aqui nesse workshop, e ele fez toda uma varredura da rede social deles em segundos, né? Foi em menos de 2, 3 minutos. A gente viu que estava com engajamento baixo nas redes sociais, falta de automação, acabou até, pouca interação com o público, respostas manuais demoradas, perda de oportunidades comerciais, né? Bom, depois o chatbot... 5 minutos, acabou. Tá bom, mas tá aí o nosso case. Bom dia. Automação e engajamento digital na ProverService. Acho que esse foi o que eu vim buscar aqui nesse IA Fácil. É isso que eu quero mostrar nessa apresentação. Consolidada de mais de 25 anos. Ela nasceu fazendo call center, trabalho de terceirização de mão de obra temporária e recrutamento e seleção, consultoria. E a gente tem todo um know-how nessas soluções de recursos humanos. Aí nossos valores principais sempre foram e continuam sendo transparência, personalização, agilidade e tecnologia e inovação. E tem 3 anos que eu estou na empresa, num processo de sucessão. Minha mãe fundou a empresa. E quando eu entrei, eu vi a Prover como uma empresa que precisava mudar e se diferenciar por alguma forma dessas multinacionais de terceirização. E a única forma que eu vi foi com a inovação e tecnologia. Então eu trouxe uma missão de buscar inovação com ferramentas que associem tecnologia, pessoas e processos, com o propósito de dispor de profissionais especializados e prover soluções sob medida que gerem valor real no negócio. Então a gente colocou um novo unidade de negócio, que é a ProverTech, que é uma unidade voltada para automatização de processos e robótica, onde a gente está trazendo robôs para agregar a mão de obra e trazer mais dignidade para as pessoas no trabalho e trazer automações para melhorar os processos, trazer consultoria nessas áreas. É conseguir moldar essa cultura dessa inovação dentro da empresa e capacitar as pessoas para elas conseguirem utilizar essas automações, elas entenderem essas ferramentas e a importância disso. Desenvolvimento humano, capacitar a equipe e capacitar as pessoas que estão vendo a Prover também, mostrar para elas e mostrar o desafio da era digital e a competitividade, né? Nosso posicionamento como referência de inovação no setor de RH. E à frente desse projeto de inovação, acho que os principais impactos foi 100% do engajamento da equipe. Desde que eu comecei no IA Fácil, eu retomei todos os encontros semanais com todo o time da empresa para poder estar falando sobre inteligência artificial, mostrando essa cultura para poder mostrar a importância dela. Então, teve uma forte aceitação das pessoas, dos colaboradores, porque eu sentava com eles, realmente falava, vamos utilizar para vocês verem como que isso funciona, faz um prompt aí, pega esse prompt, utiliza, monta. Então, eu fui ajudando. Eu acho que o principal é a cultura em qualquer negócio. Mais de 5 ferramentas implementadas. A Síntese, o marketing já está utilizando, a gente já fez alguns testes, vou mostrar. ChatGPT, todo mundo utiliza. Copilot, hoje a gente utiliza Microsoft na empresa, então a gente utiliza mais o Copilot que o ChatGPT para documentos. Eu uso muito para análise de contratos, documentos, várias coisas nesse sentido. O Toque é uma ferramenta que eu estou utilizando diariamente para as minhas agendas. O Tactic também, principalmente o Notebook LM também. E a gente teve mais de 3 áreas impactadas: o marketing, os gestões e operações. Todos para essa adoção da tecnologia, os colaboradores valorizam muito as ferramentas, a capacitação contínua precisa ser feita e o engajamento contínuo. E onde a gente vai chegar com isso? Implementando essas métricas quantitativas, a gente precisa implementar para mostrar realmente, de fato, o ROI que a gente vai ter com elas. E o Sintésia mesmo, a gente já viu. Esse aqui é um case real, não sei se vai dar para dar play. Mas é um videozinho que a gente começou a fazer com o Sintésia para ensinar os nossos colaboradores a bater o ponto e a forma de pagamento que a gente faz com eles. Ouvi o áudio, né? Mas tudo bem. É um videozinho que a gente começou a fazer para a gente disseminar. E antes desses vídeos, a gente fazia, é uma operação que a gente tem caudas novas, então a gente tirava uma pessoa do nosso time,
E em Caldas Novas, a gente tinha todos esses custos. 5 minutos. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Isadora. Muito obrigada. Cris, Carlos, Celso, né, que estão aqui na mesa, em nome de vocês, obviamente, agradecendo a todos vocês aqui. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu quero ser honesto, eu não entendia nada de inteligência artificial, não entendia, né, nada. Estou saindo 100% melhor, né, do curso, do que eu aprendi aqui. E a minha intenção, depois que eu fiz o curso, eu tenho uma empresa que trabalha com eventos, e a minha intenção é ajudar, contribuir para que mais pessoas negras façam o uso da inteligência artificial, considerando o imenso mercado que nós temos. Eu acho que a nossa participação também é para ajudar nisso. Eu sou formado em serviço social, então eu tenho uma grande preocupação com a questão social no Brasil, e a minha empresa, né, é a Black Money Feiras e Eventos. Então, transformando visibilidade no mercado de eventos, que é a minha ideia, que é da minha empresa. Movimenta bilhões, como todos nós sabemos, o Brasil tem um grande potencial econômico, ainda mais agora. Eu imagino, com essa ideia do Trump ter vetado, ter taxado o Brasil, acho que vai abrir mais oportunidades no mercado brasileiro com outros países. Eu acho que são oportunidades para nós. Essa ideia de não ter o complexo de vira-lata, né? O país não pode ter essa ideia, tem que avançar. E aí, a minha intenção foi criar um modelo de negócio para vender essa experiência para outros empreendedores. O desafio da empresa ser percebida no mercado, né? Somos uma empresa pequena, mas com possibilidades grandes de crescimento, né? Então, o desafio é ser percebido no mercado, num setor competitivo. A dificuldade para enfrentar e se destacar e demonstrar essa experiência para potenciais clientes e parceiros. Eu percebi, obviamente, né, que a IA é uma grande ferramenta para isso. Os principais obstáculos, a baixa visibilidade online, que a minha empresa tem, processos ainda desorganizados, então tem muita coisa a organizar. A comunicação também, obviamente, não é boa. E com isso, eu acredito que nós vamos melhorar bastante. A solução da empresa, isso para o mercado, né? Desenvolver solução digital completa para revolucionar a presença do mercado e otimizar os processos internos da empresa. A implementação da solução digital, a análise, a ferramenta que eu usei para promover essa apresentação é o Gama. O lançamento oficial para a nova identidade oficial da empresa, que é o que nós pretendemos fazer. Os resultados alcançados na organização, obviamente, teve uma melhoria de 100%. A visibilidade precisa ser melhorada ainda, né? E a eficiência também, obviamente, melhorou depois que eu estou fazendo o curso. Os benefícios conquistados, né? Para uma maior organização, visibilidade do negócio e buscar o reconhecimento do mercado, que foi o que eu iniciei falando, que a empresa tem essa deficiência, né, de ser percebida. Sucesso da IA, obviamente, é comprovado, né? Transformação digital não apenas resolve nossos desafios de visibilidade, mas também estabelece as bases de crescimento sustentável no competitivo mercado de feiras e eventos. Eu acho que a apresentação está ficando por aqui. Não sei se eu gastei meus 5 minutos todos. Tem 1 minuto. Você tem quer mostrar aquele eu gostaria. link? Aí nós criamos um projeto, rapidinho, é um aplicativo para que a gente possa fazer o mapeamento de feiras e de eventos em tempo real, daquilo que está acontecendo. Aí eu pedi a Ana para estar aqui, só tem 1 minuto, ainda dá tempo. Milhares de pessoas que vivem das feiras, em Goiânia, na região metropolitana, no estado de Goiás, no Brasil. E eu vi também que é um grande mercado, mas faltam algumas ferramentas para que esses empreendedores possam se destacar no mercado. Então eu acho que a minha ideia do aplicativo também pode ser um grande negócio. Muito obrigado a todos. Né? Todos. Meu nome é José Pereira, como vocês já conhecem. Tenho uma empresa chamada Conexão Virtual, que já atua há 20 anos no mercado, na parte de manutenção de infraestrutura de TI, parte de manutenção de computadores, redes e servidores nuvem também. Então, a coisa que eu mais entendi, porque apesar de estar no ramo de tecnologia e achar que conhecia sobre IA,
Quando eu entrei no curso, eu vi que eu era um analfabeto ainda. Então, o treinamento foi uma mudança. Ele me abriu realmente a mente, me abriu uma perspectiva de novos mercados e de uma maneira de melhorar a parte minha de atendimento aos meus próprios clientes. Eu preciso ter essa confiabilidade, porque senão, de certa forma, eles entregam tudo que a empresa deles fazem em minhas mãos. E se eu não tiver um bom trabalho, obviamente não vai ter um bom resultado. Parte de infraestrutura, parte de conectividade, parte de Wi-Fi, que é uma parte que as empresas hoje sofrem bastante. O meu maior desafio que eu tinha era a questão das propostas comerciais e minha presença digital, porque eu não tinha, apesar de ter um software de gestão, as propostas não tinham um bom acabamento para o cliente, e isso me demandava um tempo para fazer essas criações. Então, a partir do momento que eu cheguei e entendi a respeito do projeto, a primeira ferramenta que eu implementei foi o Gama, porque foi a ferramenta que eu utilizei para melhorar a apresentação das minhas propostas e dos meus contratos para os meus clientes. Antes eu tinha uma proposta, basicamente, que era como essa aqui, onde eu tinha todo o nome de cliente, o que eu ia colocar de equipamento e preço e só. Não deu para mim colocar toda na apresentação, mas hoje é um pouquinho do que vai para o cliente. Por quê? A partir do momento que eu lancei essa proposta para o Gama, ele me destrinchou tudo isso, explicando para o cliente, passo a passo, o que era cada um dos processos e me dando um cronograma de instalação desse processo para o cliente. Então, o cliente, quando fecha o contrato, ele já tem a noção do tempo que eu vou gastar e do que eu vou usar de infraestrutura dele. Depois que eu comecei, há 4 semanas atrás, eu fiz a apresentação de 3 propostas para fechadas com sucesso. E os próprios clientes me relataram que o que causou o fechamento foi a apresentação, o modo como eu apresentei essa proposta. E tudo isso graças ao que eu aprendi com vocês com o Gama. Uhul! Otimizei, de certa forma, o meu trabalho. Uma outra questão que eu estava lutando há bastante tempo, eu não tinha um site. Então, era uma coisa que eu já tinha feito algumas cotações, já tinha feito... algumas empresas queriam desenvolver para mim, e o custo estava um custo alto. O mais barato tinha ficado em torno de R$6 mil para implementar a solução que eu queria. E com a apresentação de vocês, através do Louvado, eu criei um site que já está em operação, 100% funcional, já me veio solicitações de propostas através desse site, e tudo isso com o que eu aprendi em questão de um final de semana. Então, realmente, a utilização da plataforma na conexão virtual veio mudar realmente o modo com que ela está mostrando e se mostrando no mercado. A questão do site para mim foi muito interessante, porque os clientes hoje eles têm uma base onde eles podem entender tudo que eu faço, fazer as solicitações, solicitar as manutenções, então facilitou bastante minha vida. E um outro projeto que não deu para colocar aqui, é um projeto que a gente vai desenvolver a respeito do atendimento dos chamados através do WhatsApp. Que nós temos um parceiro meu, que é o João, que vai me ajudar nesse desenvolvimento. A gente vai desenvolver esse projeto, já está na fase piloto, e que vai me ajudar bastante que a IA passe a fazer a abertura desses chamados, a resolver pequenas questões, que é dúvidas, impressora que falhou, ou uma internet que não funciona. Então ela vai passar a responder isso para o meu cliente, e quando for necessário uma abertura de chamado, ela mesma fará isso de maneira autônoma. Então é isso. Muito obrigado. Uma clínica que está no mercado há 30 anos. Nós somos uma clínica de multimodalidades. A gente executa vários exames em um só local. O que tem de mais moderno no mundo, a gente conseguiu colocar nesse prédio. Né? E a gente tinha uma dor. A parte médica da empresa, ela está lá em cima. E o back office é manco. Eu tinha muito problema. Eu tinha mais gente na operação administrativa do que na operação assistencial, com tarefas rotineiras e repetitivas. E quando eu escutei a propaganda na rádio do programa, eu falei, eu tenho que ir atrás disso. E consegui, a gente já começou a trabalhar em cima disso aí. Pode passar o próximo? Trabalha com equipe multidisciplinar. Nós temos médicos especialistas renomados, nós temos treinamento contínuo e a medicina ela é muito fria.
E a gente conseguiu trazer a humanização, onde a gente resolve o problema do paciente de uma forma mais acolhedora, onde você dá um conforto na dor do paciente, né? Muito bem, é tratar o paciente com carinho. Isso fideliza, forma com que ele sempre retorne e a gente consiga ter um trabalho cíclico na vida desse paciente, né? Cultura de back-office com a gente já. A primeira coisa que eu fiz na primeira semana foi o onboard. Eu tinha dificuldade em criar um padrão de treinamento. Na maioria das vezes eu tinha um cego guiando outro cego. E aí eu consegui desenvolver um agente. E o mais legal disso aí é que eu tinha informações diversificadas. Eu tinha PDFs, slides, vídeos, conhecimento informal. Eu joguei isso tudo no notebook LM e criei um documento só, uma fonte única de informação. O conhecimento informal, eu pedi para uma pessoa dar uma aula e gravei com Cloud. Depois eu fiz a transcrição, joguei e consegui criar uma padronização de onboard, onde o colaborador entra e ele tem um padrão de treinamento e ele já sabe a cultura da empresa. Criei uma FAQ também, inclusive meia hora antes de começar o evento, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: Moisés, excelente, estava com a dúvida, joguei na IA e me respondeu. Então eu não preciso mais procurar alguém para resolver uma dúvida operacional. O contrato de 6 milhões, eu consegui reduzir ele para 200, eu consegui uma redução de 237 mil, que eu criei uma agente onde eu analiso o contrato e vejo se ele é favorável ou desfavorável à renovação automática, onde eu tenho os indexadores que são analisados, o indexador da época do fechamento do contrato, do cenário atual. Aí ele me fala, está totalmente desfavorável, renegocia. E a gente conseguiu, são 182 fornecedores críticos, a gente conseguiu renegociar bastante coisa e tivemos a diminuição no custo fixo. E o que a gente está trabalhando é recrutamento e seleção, onde eu tenho o perfil técnico e o perfil cultural. Então eu faço a análise desse candidato, ele tem as características técnicas, mas precisa passar pelo perfil também cultural da empresa. Isso faz com que eu não perca tempo entrevistando. Então isso aqui já está em operação. Aí a gente tem outras coisas, né? Como que eu fiz a implementação? Usei o notebook LM para consolidar as informações, trabalhei bastante os prompts, gerando conhecimento específico para não ter alucinação. Então eu não saio fora da minha cadeia de informação, né? E uma coisa que foi bastante interessante foi o treinamento. E o treinamento foi acompanhado por uma pessoa que está há 20 anos com a gente, sabe tudo da empresa, e ela foi validando tudo que os agentes estavam fazendo. E até agora deu certo. Os resultados foram a padronização da cultura da empresa, resultados reais, integração e treinamento de 5 novos colaboradores, que a gente já testou na prática, análise e negociação de contratos, a definição do escopo de trabalho, né? A gente tem a cultura das pessoas agora, então você entra na empresa sabendo o que você vai fazer, é muito interessante isso. E a disponibilidade do conhecimento, agora não está mais uma pessoa, está no agente, você só precisa ter um celular com internet ou um computador. Vai aqui o meu agradecimento ao Hub Cerrado, a IAE Brasil e ao CEA. E eu queria dizer para vocês que a sensação que eu tenho de estar aqui é como se eu, como um cidadão comum, fosse convidado para jogar bola com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Pelé, com o Maradona. Assim, tal a grandiosidade de vocês. Muito obrigado. Elétrica. Tenho uma empresa de engenharia elétrica e atuo na área de serviços, segurança do trabalho, entre outras. Vou apresentar aqui um dos tentáculos da minha empresa, que é uma necessidade recorrente e as ferramentas de IA me ajudou a melhorar esse processo. De engenharia, estamos aí, eu sou um ali, mas é mais de 18 anos no mercado. A gente atua aí na área de execução de projetos elétricos e também serviços de manutenção corretiva, preventiva, na área de eletricidade. Manutenções especializadas, obras elétricas e qualidade garantida, os nossos pilares. Desafio. Na empresa eu tinha um processo que me incomodava,
que era a questão da gestão das manutenções. As manutenções, eu fazia essa gestão manual. Eu usava uma planilha do Excel para poder abrir uma ordem de serviço com chamada de um cliente e executar esse serviço, direcionar esse documento para um técnico, o técnico ir até o local e fazer esse processo. Isso me demandava muito tempo, eu não tinha uma confiança nesses dados, quantitativo mesmo, de tipo de serviço, de horário, de início e fim do serviço. Isso era bem amarrado, bem limitado. Então, com algumas ferramentas que aprendemos aqui, né, no programa, me possibilitou aí eu criar um aplicativo para poder melhorar esse processo. A demanda era digitalizar, né, melhor competitividade e escalabilidade. A solução. Então, digamos aqui num processo, um exemplo aqui de um cliente tem uma demanda, eu tenho um contrato de manutenção com o cliente e aconteceu alguma coisa na eletricidade dele. Imagina que uma sala lá não está funcionando a iluminação. Ele vai entrar no aplicativo, vai abrir lá o aplicativo, informar o acontecido, e isso em tempo real vai chegar para um dos técnicos, ele vai fazer essa análise e vai deslocar até o local para poder resolver a demanda lá do cliente. E isso o tempo é muito importante para mim e para o cliente. Nesse caso, ele já começa a contar um tempo de atendimento. É um dos minhas preocupações, tempo de atendimento desse cliente. Essa aqui é a cara do meu antigo, à esquerda, do meu antigo processo aí, numa planilha de Excel, como eu fazia minhas ordens de serviços. Colocava ali, tem um controle de numeração, data, lá embaixo não deu para colocar, não, mas tem a hora que o cara chega para atender, isso era tudo feito de forma manual. Então, com o aplicativo, aí já no meio ali já tem a cara do aplicativo, onde a pessoa loga, lógico que eu tenho ali as delimitações de cliente e de técnico, e também de administrativo. São três pessoas que logam ali. Então, o cliente lá, ele loga ali com o login e senha e coloca a demanda dele. Automaticamente eu recebo isso, alguém lá do meu back-office lá recebe essa informação e vai tratá-la, designando isso para um técnico, onde ele vai proceder à devida manutenção. Lá bem à direita, lá já é dentro do aplicativo, onde o pessoal lança ali as informações do problema, inclusive ele consegue colocar imagens, fotos, vídeos, para poder melhorar também a parte de atendimento. A partir do momento que o técnico recebe essa informação com vídeos, fotos do problema, ele já melhora o processo no sentido de quê? De levar o material certo, o material adequado, para não perdermos tempo com isso também. Esse é o case real que eu apresentei para vocês anteriormente. O impacto, decisão baseada nos dados, visão de futuro e novas implementações se estendem a isso, até mesmo a questão de visualização em tempo real. Eu vislumbro isso, onde eu tenho um painel, onde eu posso estar acompanhando isso de um ambiente administrativo, tudo que está acontecendo em campo. E é só isso, agradecer aí ao pessoal do CEA, ao Pedro, a todo o time aí que nos acompanhou nesse processo. Obrigado. Todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, estar apresentando um pouquinho mais da doutoria em telemedicina. Procurei fazer uma coisa bem mais simplória, apenas apresentando um pouco sobre nós, o que nós aprendemos aqui e como utilizamos nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, essas foram algumas das ferramentas que a gente aprendeu aqui e os resultados principais que eu mostro a seguir. O que o doutor orienta? Um serviço de telemedicina, teleconsultas, você faz uma assinatura e tem acesso a fazer uma consulta médica com o médico a qualquer hora do dia e da noite, de imediato. Você não precisa agendar, você não precisa pagar nada. Quando você faz, todo atendimento é feito com um médico e não é uma triagem para depois ir para um atendimento. O serviço surgiu em 2018, lançamos em 2020, mas vem de uma empresa que já atua no mercado desde 2012, quando eu era do setor público
e utilizavam uma empresa como referência de atendimento de point of care, ou seja, atendimento na ponta para os pacientes pelo Brasil. Fizemos uma parceria, então fizemos uma spin-off que gerou a Doutor Orienta Telemedicina. Não surfamos a onda da Covid, que a telemedicina subiu bastante, por divergências de valores diversos, a gente pode falar isso em outro momento, mas trabalhamos bastante a questão de validação do nosso serviço. O foco nosso é como a pessoa, então, tem um atendimento sempre por telefone, não tem videoconferência. Temos, mas não disponibilizamos ainda. Por quê? Porque a maioria das pessoas preferem o atendimento por telefone do que por videoconferência. É interessante, mas ocorre. Eu tive com um concorrente na última quarta-feira, conversando diversas situações de sinergia, até dividi com ele um pouco desse resultado, e ele falou, 70% dos nossos pacientes preferem o telefone. E isso, inclusive, é uma vantagem competitiva nossa que eu já mostro. Apresentação muito simplória, bem resumida, né? Eu já tinha utilizado o Gama antes, e aqui aprendi a utilizar um pouco melhor. Ainda preciso melhorar. Mas aqui é apenas de como funciona. A pessoa assina, 48 horas úteis depois está habilitada, pode então fazer o atendimento a qualquer hora, de forma ilimitada. E temos assinaturas mensais, semestrais e anuais com valores bastante atraentes. Falei das nossas validações. Como que a gente validou? Nós somos a primeira empresa no Brasil a ter uma parceria com os Correios. Como? Eles vendem a nossa solução no balcão. Você vai numa agência de qualquer agência dos Correios, em todos os 246 municípios de Goiás, você contrata no balcão. Ponto de venda física para pessoas que têm dificuldade de utilizar a internet. Livelo, Latam, Orbia são plataformas de pontos e milhas. Quem tem pontos e milhas lá, você vai no site deles e compra o nosso serviço com pontos e milhas. Latam e Livelo, a gente está em fase de renovação. Pluxee e Valicultura somos os primeiros a contratar com eles. Então, as empresas que têm esse tipo de cartão podem contratar o nosso serviço utilizando esse cartão e os benefícios. Tá? Uma das grandes dificuldades de todo médico é entender qual é a real necessidade do paciente. O paciente nem sempre fala tudo, não fala a verdade, não leva os dados. E essa é uma grande dificuldade para todos, tanto fisicamente quanto na nossa plataforma. Então, eu gerei um e-book de como fazer isso. Usei 4 IAs, peguei todas elas, coloquei no Word, fiz uma curadoria, melhorei o que apresentar, o que tinha sentido, o que não tinha, gerei esse e-book, validei com o nosso diretor médico em apenas 2 páginas, para depois a gente validar, a gente depois disponibilizar, são 4 páginas na verdade, para depois disponibilizar no Instagram. Assine e você faz o download. E a gente vai usar o ManyChat. Eu não sabia como fazer, perguntei, como que eu uso o ManyChat? Veio um e-book para mim. Então, esse foi, inclusive, o que eu dividi com o meu concorrente, que foi esse e-book, porque se ele consegue bons resultados, eu também vou conseguir bons resultados. Eu espero que a gente possa conversar com todos em algum momento. Obrigado. Para vocês, da nossa empresa. E o que a gente trouxe, né? Um formato muito diferente quando a gente fala que todo mundo está vindo para tecnologia, buscando novo. A gente está num varejo bem tradicional e o que a gente chama de varejo raiz. Então, vou trazer um pouco para vocês. A Elba Tadinho hoje é uma franqueada de vários grupos da marca da Stanley, que são produtos térmicos. Então, nós estamos aí em presença nacional no Sul, em Florianópolis e em Balneário, no Distrito Federal e quando a gente fala com pessoas, né? Porque a gente trabalha com pessoas que fazem atendimento direto ao público de uma forma extremamente arcaica, que é 1 a 1, recebendo no balcão para poder fazer atendimento e num período que a gente sabe que é um varejo de shopping, 10 às 10, 11 às 11 e vai à meia-noite. Então, o que é um desafio nosso? É conseguir fazer com que essas pessoas espalhadas em diversas regiões do Brasil tenham a nossa cultura de empresa e a nossa cultura de vendas, que é a nossa cultura de varejo. Cuidar de um ponto físico é fácil, mas quando eles estão espalhados, eles se tornam um pouco difícil. E diante desse desafio, o que a gente trouxe aqui para IA foi um grande diferencial para nós e que realmente fez sentido. A gente começou sonhando pequeno.
E aí, quando a gente começou o curso, a gente entendeu que a gente poderia sonhar muito maior. E aí a gente sonhou grande mesmo. Nós estamos trazendo aqui de dificuldade, fazer com que essas pessoas tenham a mesma capacitação, entendam todas da mesma forma, falem todas as mesmas línguas. E para isso a gente tem muita dificuldade em treinar, em desenvolver, em capacitar. E com isso a gente está trazendo agora uma plataforma nossa dentro da IA que consegue fazer com que todos vejam da mesma maneira que a gente gostaria. E com isso, o que nós vamos fazer? Nós estamos criando rankings de treinamento. Então, dentro do Gama, nós colocamos todos os treinamentos nossos que a gente já tinha para puxar da plataforma que a gente está criando, que é direto do Lovable. Então, ali a gente vai ter ranking de colaborador que entrou, pontuou e fez os seus treinamentos. Então, a gente já está com os nomes deles todos, já aparecem ali primeiro lugar, segundo lugar, quem pontuou nota 10, 8 ou 7, tem pontuação. As pontuações vão vir em cima de provas, e as provas nós jogamos todos os treinamentos dentro do Notebook LM, que gerou todas as provas para que os colaboradores fizessem, e aí sai dali uma pontuação. Então a gente já vem linkado com o outro. E aí uma outra opção que a gente trouxe também, e isso a gente testou essa semana. A gente soltou um treinamento para todas as equipes de todas as regiões fazerem, e dentro desse treinamento a gente chamou todo mundo para uma sala de videoconferência, que a gente não fazia antes, que era o quê? Vamos medir qual foi a eficácia desse treinamento? Por quê? Porque dá trabalho, tá todo mundo distante. Já eu abro. Tá todo mundo um pouquinho distante, a gente, quem fez, quem não fez. E aí, de novo, com a plataforma do Notebook LM, os cards estão ali muito fácil, muito rápido, e de novo, limita aquele trabalho que alguém ia ter que ter. Então, entrou todo mundo depois de treinamento, ninguém estava esperando, e a gente falou, agora vamos lá. 5 cards para cada que está aqui dentro. E aí saem as perguntas. Primeira, segunda, e é só um vira e vai. Então, o que a gente percebeu também? Muita gente está falando que fez treinamento, que está capacitado, mas a absorção não está sendo o que a gente esperava. E isso foi de uma forma super rápida, fácil. Usamos cards, todo mundo integrado ali, e subindo todos os treinamentos que a gente tinha para um único local. E aí é uma dificuldade que a gente tem como empresa também, não só como colaborador, é que a gente faz muitas ações no varejo de forma específicas nossas. Então, são as corridas de varejo, corrida de venda, corrida de VA, corrida de PA, de ticket médio. Isso é específico da nossa forma de gerir. E aí, para isso, era algo muito assim, WhatsApp, resultado, quem pontuou, quem não pontuou. Então, agora, todas as nossas corridas de venda, a gente também está colocando ela dentro do Lovable e o colaborador também pontua. Então, no final, a gente quer criar um ecossistema que não só fala assim, você sabe o que a gente está falando, mas que você também tem bons resultados, bons indicadores, falando como desempenho de ferramenta de entrega e também como venda. E dentro disso a gente faz uma pontuação geral. E desta pontuação geral nós vamos criar premiações específicas para os top 1, top 2, top 3 dentro da empresa, fazendo com que a gente consiga viver um ecossistema de varejo, juntando todos, de todos os estados, em uma mesma plataforma e no mesmo formato. Antes nós éramos todos assim, um grupo de WhatsApp só de um, de outro, de outro, de outro. Agora não tem mais isso. Então, assim, nós estamos desenhando tudo agora. O nosso objetivo é que em novembro, no dia 1º, tá tudo valendo. Mas as partes de treinamento a gente já começou, porque foi o primeiro que a gente já conseguiu fazer efetivo e colocar lá dentro. Aqui, se puder só clicar lá para eu poder mostrar um pouquinho a cara. Quando eu te mandei, Ana, ele já vai colocar o login dele. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo celular. Ele já vai pôr o login dele e direto a gente já consegue ver qual que é o período, colaborador, quantos pontos, quem que tá, já tem as medalhas, enfim. A gente conseguiu subir para todo mundo ter uma plataforma real nossa. Obrigada. Lopes. A gente viu, como diria uma grande pensadora brasileira, ninguém ganhou ou perdeu. Todo mundo ganhou aqui, porque todo mundo aprendeu, todo mundo vai aplicar, já está aplicando. Eu fiquei impressionada, parabéns a todos. E em terceiro lugar, olhando para todo a trajetória do curso, né, não apenas para o dia de hoje, o RUD. Vamos lá, assim já! Goiânia!